Estamos começando em nossa aula sobre sistemas de proteção contra quedas. Então vamos para o próximo slide, onde a NR35 nos trata sobre o tema. Então ela fala lá, é obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então a NR35 preconiza no subitem 35.4.2 a hierarquia das medidas de controle, das quais a primeira é evitar o trabalho em altura. Caso isso não seja possível, então um sistema de proteção contra quedas, SPQ, é necessário. Classificações dos sistemas de proteção contra quedas, SPQ. Os SPQ podem ser de proteção coletiva, SPCQ, ou individual, SPIQ. O SPCQ protege todos os trabalhadores expostos ao risco. Exemplos: temos aí o guarda-corpo, redes de segurança e fechamento de aberturas no piso. O SPIQ protege somente o trabalhador que o utiliza. Exemplos são os sistemas que fazem uso do cinturão de segurança, que devem ser conectados a um sistema de ancoragem. Os SPIQ também são chamados de sistema de proteção ativa contra quedas, porque necessitam de ações do usuário para que a proteção se concretize. Então vamos passar para o próximo slide. Por exemplo, é necessário que o trabalhador vista um cinturão de segurança, ajuste-o a seu corpo, conecte-o a um sistema de ancoragem para que esteja protegido. E para isso deve ter recebido o necessário treinamento. Por outro lado, o SPCQ também é chamado de sistema de proteção passiva contra quedas, por ser geralmente independente de ações do trabalhador. Por isso, na hierarquia das medidas de controle, são priorizadas as de caráter coletivo. Os SPQ, o Sistema de Proteção contra Queda, também podem ser classificados quanto à finalidade do sistema como de restrição, de movimentação e de retenção de queda. Então a gente vai ver aqui agora essa figura em 5, a classificação. Então temos a restrição de movimentação, coletiva, passiva, lá tem os guarda-corpos, retenção de queda, daí é lá a parte da proteção do piso ali, né, para proteger os buracos. Aí temos a pessoal, que é ativa, que como comentado nos slides anteriores aí, que é lá no trabalhador. Daí de restrição de movimentação e retenção de queda, ali na segunda coluna. Então, essas são as classificações aí dos sistemas de proteção: coletiva, passiva, pessoal, ativa. Então vamos continuar aqui no slide 5. O sistema de restrição de movimentação, também chamado de restrição de deslocamento ou impedimento de queda, limita a movimentação do trabalhador, impedindo que ele atinja a zona com risco de queda, não permitindo assim que ela ocorra. Exemplos: guarda-corpos e linhas de vidas horizontais quando projetadas com esse objetivo. O sistema de retenção de queda, conhecido também como captura de queda, não evita a queda, mas a interrompe depois de iniciada, reduzindo as suas consequências. Caracteriza-se por buscar controlar as energias, forças e deslocamentos gerados pela queda de modo a preservar a integridade física do trabalhador. Exemplos de tais sistemas incluem as redes de segurança e também as linhas de vidas horizontais quando projetadas com esse objetivo. Na hierarquia das medidas de controle, são priorizados os sistemas de restrição de movimentação sobre os de retenção de queda. A figura 5, que nós vimos ali, ilustra classificações aí disso. É interessante observar que um mesmo tipo de dispositivo pode ser projetado tanto para restrição de movimentação como para retenção de queda. Vamos passar agora para o próximo slide. Os sistemas de restrição de movimentação não são projetados para retenção de quedas, embora sempre que possível o SPIQ, destinado à restrição de movimentação, possa ser dimensionado para resistir a forças de retenção de queda. Em qualquer caso,
Caso seja projetado para retenção de queda, o sistema deve levar em conta a energia cinética da queda, a força de frenagem e assegurar que haja espaço livre suficiente para a desaceleração. O planejamento é fundamental para garantir a segurança de qualquer trabalho em altura. As ferramentas de planejamento previstas na NR35 incluem a análise de risco, o procedimento operacional, a permissão de trabalho e a avaliação prévia. Na etapa de elaboração dos projetos de uma obra ou instalação, por exemplo, já podem ser concebidas medidas de controle para os riscos durante as etapas de execução, utilização e manutenção, conseguindo medidas mais simples, econômicas e eficazes. Aqui agora a NR35 lá no seu item 35.5.2 fala sobre o sistema de proteção contra quedas DEV. Então o que deve ter lá? Então, a letra A. Ser adequada a tarefa a ser executada. Considerar as características específicas do trabalho em altura, entre elas o local e as condições do ambiente de trabalho, os detalhes da tarefa, as etapas de trabalho, as características dos trabalhadores, tamanho e massa corporal, os materiais, ferramentas e equipamentos a serem utilizados e a instalação, utilização e desmontagem do sistema de proteção contra quedas. Continuando ainda aí, letra B. Ser selecionado de acordo com a análise de risco, considerando, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Então, os riscos a que o trabalhador está exposto são os específicos para o trabalho em altura, referentes à queda. Por exemplo, aberturas no piso, a zona livre de quedas insuficiente, interferências no trajeto de queda, queda pendular, bordas aguçadas. Daí temos aí a figura mostrando. Os riscos adicionais estão descritos na explicação referente ao item 35.4.5.1, a linha I. Então aqui a gente tem exemplos de riscos nessa imagem. Letra A lá, piso frágil. A letra B, ponta saliente. Letra C, queda pendular. E a letra D, borda aguçada. Continuando lá ainda. Letra C. Então, só voltando lá. O sistema de proteção contra quedas deve, então, continuando a letra C, ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. O profissional qualificado em segurança do trabalho pode ser um engenheiro de segurança ou um técnico de segurança do trabalho. Ainda também, esse sistema de proteção deve ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda. Esse item se aplica aos sistemas de retenção de quedas. Os sistemas de restrição de movimentação devem ser dimensionados para suportar a força máxima aplicável prevista gerada pela movimentação dos trabalhadores, materiais e equipamentos. Continuando lá, a letra E. Deve atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis. Então, aqui exemplos de normas técnicas aplicáveis aos sistemas de proteção contra quedas. Então, temos lá projeto estrutural, por tipo de material, ele tem as NBRs referentes a isso, né? Os tipos de SPQ, que são temos as NR, a NBR e outras normas técnicas, e os chumbadores, também temos lá as NBRs tratando disso também. E por fim, deve também lá o SPQ deve ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. Ao escolher os elementos do sistema de proteção contra quedas, é importante verificar as recomendações do fabricante, fornecedor ou projetista quanto à compatibilidade de seus componentes. A sistemática de inspeção deve ser considerada na análise de risco e atender às normas técnicas vigentes e às orientações do fabricante, fornecedor ou projetista. Então, pessoal, a gente chega ao final aí da nossa aula sobre sistemas de proteção contra quedas.